Bem, na aula de hoje nós vamos iniciar os nossos conteúdos da quinta unidade, agora estudando já realmente alguns temas principais da geografia física. E vamos iniciar com estrutura geológica da Terra. Bem, a Terra está em constante processo de transformação e durante sua formação a configuração da crosta terrestre no passado era completamente diferente do que nós observamos hoje. A Terra ela tem 4,6 bilhões de anos e assim como o Sol e todos os astros do Sistema Solar, ela foi resultante de material liberado pelo Big Bang, que formou todo o universo. Uma nuvem muito densa de gás e de poeiras acabaram formando a nossa estrela, o Sol, e rochas e partículas de gelo deram origem aos planetas rochosos. Da mesma forma como alguns fragmentos de gelo e gases deram origem a planetas gasosos. E aí a superfície do nosso planeta nesse período era muito, muito diferente do que nós conhecemos hoje. E foi sendo modificado por uma série de eventos, como por exemplo, cataclismas provocados pelo choque com outros corpos celestes, por meteoros, meteoritos, além da própria atividade vulcânica muito intensa que existia na superfície da Terra. Mas gradativamente a Terra vai perdendo o calor que ela possui, e isso vai fazendo com que a sua crosta vá se solidificando e esfriando. E esse esfriamento vai permitir com que cristais de gelos trazidos do espaço por asteroides permitam a formação de um grande oceano, E esse oceano vai ser o pontapé inicial para a formação da vida no planeta Terra. Então, ao longo dos anos, de bilhões de anos, a Terra foi passando por diversas fases diferentes. Períodos em que ela passou por eras glaciais, que teve sua superfície totalmente ou quase totalmente recoberta de gelo, períodos que se intercalavam essas idades do gelo, em que o gelo derretia, períodos de degelo, e que faziam com que a temperatura também tivesse uma variação muito grande. Além disso, o nosso planeta ele tem uma dinâmica muito intensa na sua crosta terrestre. Os continentes, por exemplo, eles se deslocam continuamente. Então, ao longo da história, nós tivemos separação de continentes, nós tivemos placas que se encontraram, placas que se afastaram e fizeram com que os continentes passassem por um processo de reconfiguração, de rearranjo, fazendo com que aquele oceano inicial também fosse redividido de maneiras muito diferentes ao longo desses 4,6 bilhões de anos. Então, o que nós podemos dizer é que, desde então, a Terra vem passando por uma série de transformações e eventos que modificam a sua estrutura interna, mas principalmente a sua superfície. E aí algumas das mudanças sofridas pela Terra, algumas mudanças de origem natural, elas são facilmente percebidas por nós seres humanos. É o caso dos terremotos e das erupções vulcânicas, como por exemplo o vídeo que vocês estão visualizando, que é um rio de lava, e essa é um fenômeno natural, um fenômeno que acontece na Terra que dura alguns dias, algumas semanas ou alguns meses. Então ele é condizente com o tempo de vida do ser humano. Então nós conseguimos visualizar as transformações provocadas por um fenômeno como, por exemplo, uma erupção
vulcânica. E a gente observa isso justamente porque essa erupção, esse magma liberado, ele vai se solidificar muito rapidamente, vai formar uma capa de rochas sobre a superfície, né? E se for uma erupção dentro do oceano, né, em meio ao oceano, ele pode ocasionar a formação de ilhas, né, de arquipélagos de ilhas vulcânicas. Na verdade, uma grande quantidade das ilhas que nós temos espalhadas pelo planeta são ilhas que se formaram a partir de erupções vulcânicas. Os terremotos também são fenômenos que nós conseguimos visualizar, porque são fenômenos que duram muito pouco tempo, né? Duram alguns segundos, alguns minutos, então nós conseguimos perceber as transformações provocadas por ele, né? Mas outros fenômenos que acontecem no planeta Terra, eles são muito lentos, eles duram muitos milhões de anos, e por isso nós, seres humanos, que temos uma vida muito curta, né, um período de vida muito curto se comparado com o planeta Terra, nós não conseguimos perceber essas transformações. É o caso, por exemplo, do deslocamento dos continentes, né? É o caso da orogênese, que é o processo de formação de montanhas, que levam muitos milhões, bilhões de anos para se formarem, e também levam muitos milhões de anos para sofrerem fenômenos como intemperismo e erosão, que fazem com que algumas dessas montanhas sejam reduzidas de tamanho e ao longo do tempo. Então essas são transformações que nós, seres humanos, não conseguimos perceber, mas que acontecem no planeta Terra constantemente. E aí, assim como a história da humanidade ela é dividida em períodos que nos permitem compreender como se deu cada momento da história humana, o planeta Terra também tem a sua história, e essa história ela é periodizada. Então, assim como a história é dividida em pré-história, em história, né? A pré-história é subdividida em paleolítico e neolítico. Dentro do neolítico temos um período chamado Idade dos Metais. E aí, quando chegamos para o período definido como história, a gente tem a divisão em Antiguidade, Idade Média, Idade Moderna, até chegar à Idade Contemporânea, que é a que nós vivemos hoje. O planeta Terra também tem a sua história dividida de acordo com acontecimentos muito importantes, acontecimentos marcantes, que caracterizaram cada fase de transformação do planeta Terra. E essas fases, né, esses períodos são chamados de eras geológicas. O termo geológicas vem da questão de ser a geologia uma ciência que ajuda muito na compreensão da história do planeta Terra, né? A geologia, através do estudo das rochas, né, e da datação da idade das rochas, consegue descobrir uma série de acontecimentos, uma série de fenômenos que aconteceram na crosta terrestre, no planeta Terra, ao longo desses 4,6 bilhões de anos. E isso ajuda a recontar e a caracterizar essa história. Então, por isso que os seus períodos, os períodos históricos do planeta Terra, são chamados de eras geológicas. Então, essa periodização ela foi realizada principalmente em função do achado de fósseis, né, que vão mostrar, por exemplo, quais são os animais que existiam e que viviam em diferentes períodos da história da Terra, né, e vai ajudar a contar o processo de evolução dessas espécies vegetais, animais e de seres vivos de outros reinos,
né? E também da análise de rochas antigas que foram datadas a partir de métodos de datação relativos e radiométricos, né? E aí, a partir desses estudos das rochas e dos fósseis, nós conseguimos reconstruir aproximadamente o que aconteceu na Terra em cada uma das fases principais que compõem essa historização, né? E aí, a história da Terra é dividida em 4 grandes grupos. Em alguns autores vocês vão encontrar apenas 3, que são chamados de eons, que é a maior subdivisão de tempo na escala de tempo geológica, né? E esses eons são divididos em 5 eras geológicas. Dependendo do autor, você vai encontrar algumas subdivisões em maior número de eras. E cada uma dessa era é caracterizada pelo modo como os continentes e os oceanos se dividiam, e também como os seres vivos nela se encontravam, né? Então, períodos de grandes extinções, né? Períodos de aquecimento, de modificação na atmosfera, né? Com o elevamento do oxigênio, com o elevamento do gás metano, do dióxido de carbono, ou mesmo a junção de continentes, a separação desses continentes, né, através do movimento das placas tectônicas. Então, cada uma dessas eras vai ter um conjunto de fenômenos que aconteceram nesses períodos e que caracterizam esses períodos. E aí, apenas para conhecimento de vocês, essa seria uma possível distribuição dessas eras geológicas, ou seja, do tempo geológico, né? Nós temos o primeiro éon, que é o Aldeano, né? A qual surgiu, iniciada há 4,54 bilhões de anos aproximadamente, que foi quando o planeta se formou, né? Teve a formação do sistema solar, e ele terminou há 3,85 bilhões de anos, quando apareceram as primeiras rochas, ou seja, quando a crosta terrestre começa a se solidificar. E aí depois você vai ter uma série de outros períodos, né? Outros eons, que é o Arqueozoico, o Proterozoico e o Fanerozoico, né? E o Fanerozoico vai estar dividido ali em eras, né? O Paleozoico, o Mesozoico e o Cenozoico. Essas eras podem estar subdivididas em períodos, né? Como o Quaternário e o Terciário, que são as duas divisões do Cenozoico, é o período que nós vivemos atualmente, ou é a era que nós vivemos atualmente. E podem ser subdivididos também em épocas como o Holoceno e o Pleistoceno, né? E aí cada uma delas, como eu já disse, são marcadas por eventos importantes e que aconteceram em um determinado período da história do planeta Terra. E aí, como as rochas elas são extremamente importantes para que possamos contar a história da Terra, entender as rochas é fundamental para que a gente possa fazer essa leitura. Então, compreender o que esses materiais são, as suas configurações, como eles se formam, como eles se transformam, né, ajuda os pesquisadores das ciências da Terra a compreenderem o funcionamento da crosta terrestre, o funcionamento da dinâmica do próprio planeta, e a partir disso redescobrir, decifrar o que aconteceu com o planeta ao longo desses 4,6 bilhões de anos. E aí a geografia é uma das ciências que vai se debruçar sobre o estudo das rochas, né, com o apoio da geologia, e por isso nós estudamos os tipos de rochas. Mas o que é rocha, né? Rocha é o que em geral a população chama de pedra, né? Pedra, pedregulho, né?
mas em geografia, em geologia e nas ciências da Terra nós chamamos de rocha e de fragmentos de rocha. Mas rocha, na verdade, são agregados sólidos naturais compostos de um ou mais minerais. Então, se você tem esses minerais em estado líquido ou em estado pastoso, nós não chamamos de rochas. Nós vamos chamá-lo de magma, né? Afinal de contas, o que nós temos no interior do nosso planeta é um conjunto de muitos minerais fundidos, né? Em estado pastoso ou em estado líquido, a depender de qual camada do interior da Terra nós estamos nos referindo, né? E para a gente configurar como rocha, esse material tem que estar solidificado, né? Ele tem que estar endurecido. E tem que ser um processo natural. Então, você poderia dizer que o concreto é semelhante a uma rocha, né? Principalmente a uma rocha sedimentar. Afinal de contas, ele é formado de fragmentos de rochas de tamanhos diferentes, em grãos extremamente pequenos, que é os grãos de areia, e em grãos maiores, como o caso da brita, né? Colados entre si através de um material que funciona como cimento, né? Como colante que vai juntar todos esses fragmentos. E ele fica em estado sólido e é extremamente duro e resistente. Mas não é uma formação natural. Então nós não podemos dizer que o concreto seja uma rocha, né? Mesmo que ali a gente tenha um conjunto de minerais que fazem parte dos ingredientes que compõem esse material, mas não podemos chamá-lo de rocha. Então, para ser considerado rocha, além de estar no estado sólido, além de ser formado de um ou de vários minerais, ele tem que ser um produto natural da dinâmica do planeta. E aí, o que é o mineral, né? O mineral é todo sólido homogêneo, de ocorrência natural também, né? Que possui uma estrutura interna ordenada, né? Ela tem todo um arranjo interno de como se organiza os seus átomos, de como se organizam as suas moléculas, e que nós chamamos de arranjo cristalino. E esse arranjo ele vai variar de acordo com o material, né? E além disso, ela tem que ter uma composição química muito bem definida, né? Minerais têm fórmulas químicas, porque você tem ali um conjunto de átomos de determinados elementos químicos. Um dos mais comuns é o silício, né? E varia de uma rocha para outra, essa composição química, né? E varia de um mineral para o outro, né? E também esses minerais eles variam em intervalo conhecido, sendo formado por processos inorgânicos. E aí as rochas elas se transformam de acordo com os processos endógenos e exógenos que acontecem no planeta Terra, né? Processos que acontecem no interior do planeta, que nós chamamos de endógenos, e processos que acontecem sobre a superfície da crosta terrestre, que nós chamamos de exógenos, vão provocar a transformação das rochas. E isso faz com que a rocha ela seja classificada em pelo menos 3 tipos diferentes. As rochas ígneas, também chamadas de rochas magmáticas, as rochas sedimentares, né? E as rochas metamórficas. Começando a falar pelas rochas ígneas ou magmáticas, a palavra ígnea vem do latim ignis e significa fogo, né? Esse nome se deve ao fato de que essas rochas são formadas a partir da solidificação do magma, né? Por isso que também são chamadas de rochas magmáticas. O que nós chamamos de magma é um material, né, formado de uma grande quantidade, uma variedade muito grande de minerais em estado líquido ou estado pastoso, devido à grande temperatura em que eles se encontram e que a gente encontra dentro do planeta Terra. Então, o planeta Terra, em seu interior, possui uma grande quantidade de minerais, de metais,
né, e outros componentes presentes na tabela periódica que estão em estado líquido ou pastoso. E esse material que está em constante movimento, ele pode se deslocar em direção à crosta terrestre. Basta que ele encontre em seu caminho fissuras que lhe permitam subir até essa superfície do planeta. E aí, quando esse magma ele sobe, sai ali do manto e vai em direção à crosta terrestre, ele vai encontrar uma diminuição muito grande de temperatura de uma camada para outra. E isso faz com que esse material se solidifique. Só que essa solidificação ela pode se dar de duas maneiras diferentes, né? O magma ele pode encontrar uma fissura, encontrar uma abertura na crosta terrestre e essa abertura o levar até a superfície da crosta. Quando isso acontece, dele alcançar a superfície, acontece o que nós normalmente chamamos de erupção vulcânica. E essa erupção vai fazer com que esse magma entre em contato com a atmosfera, entre em contato com a água, seja da chuva, do oceano ou de outros corpos hídricos, e isso vai provocar o resfriamento muito rápido desse material, né? E aí a gente vai ter uma cristalização desses minerais, né? E uma cristalização que vai se dar muito rapidamente por conta desse resfriamento também muito rápido. E isso vai dar origem a um conjunto de rochas que nós chamamos de extrusivas, né? Já quando esse magma não consegue alcançar a superfície da Terra, né? Não consegue alcançar a superfície da crosta e fica retido dentro de alguma fissura, dentro de alguma caverna no interior da crosta terrestre, você vai ter ali um processo em que a solidificação desse material vai ser muito mais lento, né? Ele não vai entrar em contato direto com a atmosfera, ele não vai entrar em contato direto com a água, né? E isso vai fazer com que ele tenha um resfriamento que pode durar muitos dias, né? E aí isso vai ter uma consequência que as rochas que vão se originar dessa solidificação mais lenta, né, vai ser muito distinta da rocha que se formou na solidificação da lava do vulcão. Então, a depender se o magma escapa e alcança a superfície ou se ele fica retido na crosta terrestre, você vai ter a formação de rochas diferentes, né? Quando o magma, né, ele consegue chegar à superfície em forma de lava vulcânica e esfria rapidamente, o processo de cristalização, né, vai ser também muito rápido, o que faz com que você tenha uma rocha com grãos de minerais muito pequenos. Então, quando você olha para uma rocha como essa, você tem a sensação de que ela é homogênea, de que ela é toda formada de um único mineral, quando na verdade ela é formada de muitos minerais diferentes, né? E aí essa rocha que chega à superfície e esfria rapidamente, a exemplo do basalto, vai ser chamado de rocha magmática extrusiva, né? A dica aqui é lembrar que né, o prefixo vem da palavra externo, que significa fora. Então, esse magma conseguiu sair para fora da crosta terrestre. Agora, quando o magma fica retido na crosta terrestre, esfria lentamente, aqueles grãos que vão se formar no processo de cristalização, aqueles grãos de minerais, eles vão conseguir se juntar e vão gradativamente se tornarem maiores. Então você vai ter a formação de uma rocha completamente diferente das rochas extrusivas. E aí a gente vai chamá-las de rocha magmática intrusiva, né?
O prefixo in faz referência à palavra interno, o que significa dizer que foi um magma que se solidificou lentamente dentro da crosta terrestre, retido dentro da crosta terrestre. É o caso do granito. Então aqui, por exemplo, nós podemos observar um basalto, né? O basalto ele é uma rocha ígnea, vulcânica. Ela é classificada como extrusiva porque ela vem da solidificação da lava, por isso que é chamada de ígnea vulcânica, porque é proveniente da lava, dos vulcões. Ela costuma ter esse aspecto escuro, né? E tem uma cristalização muito rápida por conta do seu esfriamento, que faz com que os seus cristais, né, os seus grãos de minerais sejam muito pequenos, muito finos. Então você olha para ela e você não consegue distinguir esses grãos a olho nu. Às vezes, o quartzo, né, que é um dos minerais presente e comum no basalto, ele pode ser visível por conta de um brilho. Então, quando você coloca contra um feixe de luz, aqueles grãos começam a brilhar, né, refletindo o feixe de luz, e você consegue perceber que existe ali a presença de um mineral de cor diferente, né? Mas se o basalto, por algum motivo, levar um pouco mais de tempo para esfriar, né? Ou seja, o magma levar um pouco mais de tempo, ele pode acabar formando grãos maiores, né? E esse quartzo, por exemplo, começar a ficar visível. É o caso do basalto andésito, né? Que vocês estão vendo, que tem uma estrutura porfirítica, ou seja, tem grandes cristais precocemente cristalizados. Então, diferente do outro espécime que nós vimos, aqui a gente consegue visualizar a existência de um número maior de minerais, né? Mas isso por conta de um resfriamento um pouco mais lento do que o anterior, que permitiu com que esses cristais se cristalizassem de forma precoce, né? E aqui agora a gente tem o granito, né? O granito também é uma rocha ígnea, porém ele é uma rocha intrusiva, também conhecida como rocha plutônica, né? Isso significa dizer que o granito, o magma ficou retido na crosta terrestre, demorou para esfriar, e aí vocês podem perceber que a gente tem ali a formação de grãos maiores e conseguimos distinguir a olho nu a presença de minerais de natureza diferente, né? Esse granito, por exemplo, esse espécime é um granito róseo porfrítico, né? Com grandes cristais de feldspato alcalino, e ele tem uma textura fanerítica, né? Fanerítica, que significa dizer que seus grãos são distinguíveis a olho nu. Então essa é uma característica que diferencia a rocha intrusiva a rocha magmática intrusiva da extrusiva. O tamanho dos grãos, o tamanho dos cristais dos minerais que compõem aquela rocha. O outro tipo de rocha que nós encontramos no planeta Terra são as rochas metamórficas, né? Palavra que vem do processo conhecido como metamorfismo. Esse nome ele pode soar muito familiar, porque ele também faz referência a um outro conceito, porém da biologia, que é a metamorfose, desculpe. E a metamorfose, ela é o processo que faz com que, por exemplo, a largata se transforme em borboleta, né? A largata, que é a forma larval da borboleta, ela passa por um processo de transformação do seu corpo e assim ela se torna o inseto adulto que nós conhecemos como borboleta. E aí, em biologia, esse processo de transformação da fase larval para a fase adulta é chamada de metamorfose. As rochas, elas também podem passar por um processo de transformação.
em que uma rocha magmática ou então uma rocha sedimentar pode se transformar numa rocha metamórfica, né? E aí esse processo é o metamorfismo. Então, as rochas metamórficas elas se formam no interior da crosta terrestre, porque para acontecer o metamorfismo é necessário que você tenha uma grande pressão, haja muito material sobreposto em cima dessa rocha, fazendo peso em cima dela, e ela tem que estar próxima das camadas mais quentes da Terra, mais próxima ali da astenosfera, o suficiente para não derreter, obviamente, senão ela volta a ser magma, né? E o máximo que ela vai formar é novamente uma rocha magmática, mas ela precisa estar próxima ali o suficiente da astenosfera para que haja também alta temperatura. E essa junção de alta pressão e alta temperatura vai modificar a estrutura do arranjo cristalino dessas rochas, né? Fazendo com que ela se transforme numa rocha diferente da original. É o caso do mármore, da ardósia, do quartzito e do gneiss, né? Aqui, por exemplo, nós encontramos a ardósia. A ardósia, ela originalmente era uma rocha sedimentar argilosa, ou seja, uma rocha que se formou de grãos de argila sedimentados. Só que ela vai sofrer o metamorfismo, alta pressão, alta temperatura, né? Só que um metamorfismo de baixo grau, que é o que a gente chama o que vai formar o que a gente chama de rocha metasedimentar, né? E aí ela tem uma granulação muito fina, com uma coloração em tons de cinza, né? No caso desse espécime, fosca, mas algumas delas podem ter um brilho acetinado, né? É uma rocha que foi muito utilizada na decoração de interiores de casas, em áreas externas também, para fazer calçamentos. Hoje em dia ela já não é mais tão comum para esses usos, né? Mas que foi muito utilizado para a construção civil, né? Outro tipo de rocha muito comum, rocha metamórfica, é o xisto, né? Ela é uma rocha metamórfica de foliação marcada pela presença de minerais placoides, um processo que a gente chama de xistosidade, né? E ele se forma quando as rochas são submetidas a alta pressão e temperatura, acompanhadas de um processo de deformação. O xisto é um termo que a gente utiliza para um grande número de rochas, né? Mas que tem em comum terem essa xistosidade, terem passado por pressão, alta temperatura e acompanhados desse processo de deformação. Ou seja, para ser classificado como xisto, você tem que ter a presença desses minerais placoides. Mas a composição mineralógica do xisto pode variar bastante, né? Você pode ter a presença de um mineral em um espécime e outro espécime ter alguns daqueles minerais, mas ter também a presença de outros diferentes. No caso do espécime que vocês estão vendo aqui na imagem, né, que foi retirado do site Geociências da USP, a gente tem uma estaurolita, biotita, quartzo, xisto, e que ela recebe esse nome porque a estaurolita, a biotita e o quartzo são os 3 minerais que compõem essa rocha. É tanto que para você conseguir nomear o xisto, você tem que fazer testes laboratoriais para conseguir determinar quais são os minerais que compõem aquele espécime. E aí você consegue identificar que tipo de xisto se trata, né? De que tipo de xisto você está manipulando. O terceiro e último tipo de rocha, né, são chamados de rochas sedimentares. Esse nome é porque elas são constituídas de sedimento, ou seja, fragmentos de diferentes tamanhos de rocha, né? Desde fragmentos muito finos, como é o caso da argila, né, até fragmentos maiores, como por exemplo do tamanho de uma brita, do tamanho de um pedregulho, né?
tamanhos muito variados. E aí as rochas sedimentares, elas são formadas da junção de sedimento, né, de fragmentos de rochas, que podem ser rochas do local onde aquela rocha sedimentar se formou, mas também pode ser fragmentos provenientes de outros lugares e que foram arrastados pelos ventos ou arrastados pela água, né? Os rios, por exemplo, arrastam uma grande quantidade de sedimento e deposita esse sedimento em diferentes lugares. A chuva também arrasta sedimentos de áreas montanhosas, de áreas inclinadas, né? E leva para áreas mais rebaixadas, para áreas de vale, para áreas mais baixas. Então a rocha sedimentar ela tem uma composição muito variada, por isso a gente vai ter muitos tipos de rochas diferentes e vai depender, e pode ser tanto de composição das rochas locais como sedimento de rochas trazidos de outros lugares. E aí elas podem ser classificadas em 4 tipos diferentes: clásticas, quando são formadas por detritos de rochas e minerais que foram transportados. Esse transporte nós chamamos de erosão, né? Erosão eólica, promovida pelos ventos. Erosão pluvial, né? Provocada pela chuva. Erosão fluvial, provocada pelos rios, né? Erosão glacial, provocada pelas geleiras. Então, as rochas sedimentares clásticas são rochas cujos sedimentos foram transportados, né, nesse processo de erosão. Nós também temos as rochas sedimentares químicas, que são formadas por íons em solução precipitadas. Então, você tem uma solução química com uma grande quantidade de íons, né, de minerais. Esse material vai se precipitando, ele vai se depositando no fundo de um determinado espaço, e ali aquele material ele vai se aglutinando e dando origem a uma rocha sedimentar química, né? Você também tem a rocha sedimentar biogênica, que também pode ser chamada de biológica ou bioquímica, que é formada pela ação de organismos aquáticos, como, por exemplo, organismos que possuem conchas, como as ostras, né? Ou pelo acúmulo de esqueletos desses animais, desses seres vivos que vivem em ambientes aquáticos. E por fim, você tem a rocha sedimentar orgânica, que é formada pelo acúmulo de matéria orgânica e também pelo restos de vegetais, formando argilas orgânicas e também formando o carvão, né? Não o carvão que a gente utiliza em churrasco, porque esse daí é madeira queimada, né? Mas esse material orgânico ele pode se depositar, esse resto, essa argila, né? Formar essa argila, essa massa de sedimento, e isso acabar passando por um processo de mineralização e formar uma rocha sedimentar orgânica. O nosso primeiro espécime é um arenito, né? É uma rocha sedimentar clássica. O nome arenito é porque ele é formado por grãos de areia, é resultante da deposição de areias, que após um processo de compactação e cimentação, ou seja, de alguma substância que funcione como cimento, como colante, que vai grudar esses grãos de areia, né? Ele se transforma em rocha. E apesar da gente imaginar que é feito de areia, deve ser algo fácil de se desmanchar, algo fácil de se desfazer, na verdade o arenito é uma rocha bastante consolidada, até mesmo dura, né? Por conta que ela passa por um processo de compactação muito grande, provocado por uma pressão elevada. E aí, mas isso não impede de que ela também seja uma rocha porosa, né? Ela tem microaberturas entre esses grãos que nós chamamos de poros, o que faz com que elas sejam boas armazenadoras de água e de petróleo. Em geral, para você encontrar água subterrânea ou para você encontrar petróleo, você encontra primeiro uma bacia sedimentar, né? E
essa bacia sedimentar, em não raro, é formada de arenito, né? A água subterrânea você também pode encontrar através de outros processos, cavernas, né, onde passam fissuras na rocha e essa água ela vai se depositando nas fissuras, mas em bacias sedimentares a gente costuma encontrar grandes reservatórios de água, né, e até mesmo água potável, boa para o consumo. E o petróleo quase sempre é encontrado em áreas de bacia sedimentar, né? O arenito, o espécime que nós temos aqui, ele tem um cimento ferruginoso e é isso que faz com que ele tenha essa cor avermelhada puxado para o laranja, né? Outro exemplo de rocha sedimentar é a canga, que é uma rocha sedimentar química. Eu costumo dizer que é uma rocha que deixa bem mais claro como é que se forma uma rocha sedimentar. Porque vocês podem observar que existe aqui uma grande quantidade de grãos, né, principalmente de quartzo, né, mas também de outras rochas, ou melhor, de outros minerais, e de tamanhos muito distintos. E um material de origem ferruginosa, né, e de outras substâncias químicas, né, a ferruginosa seria esse material de tons avermelhados, que está servindo de colante, grudando esses fragmentos de minerais, esses fragmentos de rocha, uns aos outros. Então, a canga é um dos tipos de rocha sedimentar que deixa mais claro o que é de fato uma rocha sedimentar, né? Um conglomerado, né, de muitos minerais e materiais colados entre si por algum material que funcione como cimento. Então, ela é uma rocha sedimentar química. É um material ferruginoso, rico em hidróxidos de ferro e também hidróxidos de alumínio, e é produto de processos intempéricos em regiões com concentração de minerais com ferro, né, que geralmente são os sulfetos, que nós chamamos de piritas. É também conhecida por crosta limonítica, devido ao fato de cobrirem como se fosse uma capa as elevações no terreno, né? É o que nós normalmente chamamos de chapéu de ferro, né? Outro exemplo de rocha sedimentar, dessa vez uma rocha sedimentar biogênica ou bioclástica, é a coquina, né? Ela é formada pelo acúmulo de conchas cimentadas, né? E pode ser considerado também um tipo de calcário, já que existe uma grande quantidade de cálcio proveniente dos esqueletos e exoesqueletos desses animais, né? E aí o que acontece? A coquina, ela é muito comum no litoral brasileiro, né? Principalmente nas regiões onde a gente encontra sítios arqueológicos que são conhecidos como sambaquis. A origem desses sambaquis e dessa coquina é que no processo de ocupação humana da América do Sul, né, os habitantes do litoral brasileiro, eles consumiam uma grande quantidade de frutos do mar. E aqui no Brasil, esses primeiros seres humanos, eles jogavam esse resto de material, essas conchas, na praia. E viviam ali por cima daqueles depósitos. Inclusive chegavam a enterrar os seus mortos nesses depósitos. E aí esse acúmulo de conchas, esse acúmulo de material com outras substâncias químicas que funcionaram como cimento, acabam formando a coquina, né? Acabam formando essa rocha sedimentar biogênica. Por fim, o último espécime de rocha sedimentar, nós temos um exemplo de rocha sedimentar orgânica, o carvão mineral. O carvão mineral tem sua origem no período do Carbonífero ou Carbônico, que é um período da era Paleozoica dentro do éon do Fanerozoico, né? Compreendido entre 359 milhões e 299 milhões de anos atrás,
né? É o período que sucede o Devoniano e precede o período do Permiano. E aí foram justamente as árvores, né, existentes nesse período e que foram soterradas e sedimentadas que deram origem ao carvão, né? Esse material orgânico passou por um processo de mineralização e deu origem a uma rocha, né, com alto teor de carbono e extremamente inflamável, o que significa dizer que é uma rocha que pode ser queimada, né, e gerar uma grande quantidade de calor. Existem grandes acumulações de carvão, principalmente na região norte do planeta, e esse material tem sido utilizado pelo ser humano há bastante tempo, mas com uma intensidade muito maior a partir da primeira revolução industrial, quando o carvão mineral se torna a principal fonte energética utilizada para a indústria e também para o transporte, né? Vai ser esse material que vai permitir o funcionamento da máquina a vapor. Hoje em dia, ele ainda é muito utilizado, né, tanto na calefação de residências, como também é utilizado na indústria siderúrgica para o derretimento de minerais e minérios de ferro e outros minérios para a produção de aço, a produção de alumínio, entre outros materiais de valor econômico, e também é utilizado na geração de energia nas termoelétricas. Ainda que o gás natural proveniente do petróleo tenha se tornado bem mais comum no processo de geração de energia termoelétrica. Além disso, o carvão mineral ele vai mudar, né, de classificação de acordo com o seu grau de carbonificação, o que vai fazer com que você tenha várias classificações de carvão mineral. No espécime que nós estamos vendo, nós temos um carvão lignito, que é um carvão que tem um grau de carbonificação de 67% a 78%, né? O que significa que ele tem um alto teor calorífico. Na verdade, ainda um teor mediano. Existem alguns tipos de carvão mineral que conseguem alcançar teores de graus de carbonificação, teores caloríficos muito mais elevados do que esse. Agora que nós vimos os 3 principais tipos de rocha existentes no planeta Terra, é importante que nós compreendamos que as rochas elas passam por ciclos de transformação. E se elas não passassem por esses ciclos de transformação, nós não teríamos uma variedade de tipos de rocha, né? E aí esses ciclos são comumente chamados de ciclo das rochas, né? Os ciclos da rocha são um processo de transformação que esses materiais sofrem e que vão provocar mudanças em sua composição mineralógica, propiciando a existência de seus tipos, né? Em geral, o ciclo ele pode partir de qualquer ponto. Ele pode começar com o magma, ele pode começar com a formação de uma rocha magmática, ele pode começar com a formação de uma rocha sedimentar, ou pode começar com a formação de uma rocha metamórfica, né? Mas não se trata de um círculo fechado ou unidirecional. Ele pode ter várias mudanças, né? Vários ciclos dentro de um ciclo maior. E aí como é que funciona? Vamos partir do mais lógico, que seria o magma. O magma ele pode passar por um processo de arrefecimento, que é resfriar, e esse resfriamento do magma vai provocar a formação do que nós chamamos de rocha magmática. Como já explicamos, a depender de se esse magma se solidifica rapidamente ou lentamente, a gente vai ter a rocha magmática extrusiva, quando ela sobe à superfície, e intrusiva, quando ela fica retida na crosta terrestre.
Mas essa rocha magmática, né, como por exemplo a intrusiva que está ali dentro da crosta, ela pode passar por um processo de afloramento. Por exemplo, as rochas ao seu redor podem ser erodidas, né, e esse material erodido pode ser transportado, deixando aquela rocha exposta, evidente, né? Ela que antes estava em camadas mais abaixo do solo. E aí, quando ela passa por afloramento, ela vai começar a sofrer com os agentes externos, os agentes transformadores da superfície terrestre, como, por exemplo, a mudança de temperatura, né, entre o dia e a noite, que pode provocar a quebra dessa rocha, né, a fragmentação dessa rocha, num processo que nós chamamos de termoclastia, que consiste na dilatação e contração dessa rocha até que ela se parta, até que ela se fragmente. O que é que acontece? A rocha ela esquenta durante o dia, ela aumenta um pouquinho de tamanho, ou seja, dilata, e quando chega a noite que ela esfria, ela se contrai, voltando para o seu tamanho original. E aí, nesse processo de dilatação e contração, por conta da mudança de tempo, você acaba que a rocha vai se fragilizando e acaba quebrando, né? Fraturando. Esse é um processo de meteorização, né? É um dos possíveis processos de meteorização, ou seja, de fragmentação da rocha. E chamamos de termoclastia porque envolve a diferença de temperatura. Mas você também vai ter a ação dos ventos, você vai ter a ação da neve, do gelo, você vai ter a ação da água do rio, da água da chuva, né? E que também vai provocar esse processo de quebra, de fragmentação, de meteorização da rocha. E aí, esse material ele pode ser erodido, ou seja, ele pode ser transportado de um lugar para o outro. Como assim? Digamos, por exemplo, que você tem ali uma rocha, né? Um escudo cristalino, e aqui a gente tem uma área mais baixa. Essa rocha ela vai sofrendo com o efeito da chuva, ela vai sofrendo com o efeito da radiação solar, né? E ela vai se fragmentando, né? Ela vai quebrando, digamos assim. E aí esses fragmentos eles podem ser transportados, né, para as áreas mais baixas do terreno. Esse transporte é o que nós chamamos de erosão. E aí esse material erodido ele vai sendo depositado em áreas mais baixas, que podem ser áreas do próprio continente, como áreas de vale, áreas de depressão, né? Como também pode ser nos oceanos, principalmente quando são os rios que promovem esse processo de transporte, de erosão desse material fragmentado. E aí o que acontece? Com essa erosão, você vai acabar formando depósitos de sedimento. Esses depósitos de sedimento podem passar por um processo de diagênese, né? No qual ele vai se depositar e vai começar a sofrer pressão, né? Do peso das camadas de sedimento que vão se sobrepondo, vão causando pressão sobre as camadas mais antigas. E se houver um material que funcione como cimento, esses grãos vão grudar uns nos outros, né? Formando a rocha sedimentar. Essa rocha sedimentar, ela pode, por conta de um soerguimento do terreno, né? Por exemplo, ela pode sofrer um afloramento, né? E por aflorar, ela vai sofrer ali a ação dos processos exógenos, ou seja, ela vai sofrer com a fragmentação provocada pela termoclastia, a fragmentação provocada pelos ventos, provocados pela água, né? E ele pode voltar a se tornar sedimento, né? Ser fragmento e tornar sedimento. Mas digamos que ao invés de aflorar, essa rocha ela afunde,
né, haja um deslocamento da placa e esse deslocamento da placa faça com que essa rocha ela vá para uma camada mais abaixo dentro da crosta terrestre. E essa camada ela chega próxima da astenosfera, né, próxima da primeira camada do manto, o suficiente para que você tenha um aumento da temperatura, mas que seja um aumento da temperatura que não faça com que essa rocha entre em fusão. Se essa rocha ela aumenta de pressão e ela acaba aumentando também de temperatura por estar mais próxima ali da astenosfera, né, a primeira camada do manto, você vai ter ali um processo de metamorfismo. E esse metamorfismo vai fazer com que a rocha sedimentar se transforme em rocha metamórfica, né? O seu arranjo cristalino vai sofrer alterações e ele se torna uma nova rocha. A mesma coisa pode acontecer com uma rocha magmática. Uma rocha magmática, por conta de um deslocamento da crosta, ela pode afundar para uma área onde aumente a pressão sobre ela, que para uma área onde a temperatura seja mais elevada, e ela também pode passar por metamorfismo e formar uma rocha metamórfica. E essa rocha metamórfica, ela pode sofrer afloramento, né, ou porque em volta dela erodiu, as rochas à volta dela foram erodidas, ou porque ela realmente foi soerguida e ela passa por afloramento e vai novamente sofrer com a ação dos agentes exógenos, né, que é a chuva, o vento, as mudanças de temperatura, que vai fragmentar essa rocha e reiniciar o processo de formação de uma rocha sedimentar. Mas ela também pode afundar ainda mais, se aproximar demais da crosta e entrar em fusão. E se ela entrar em fusão, ela volta a ser magma. E esse magma pode aflorar novamente, arrefecer novamente e formar uma nova rocha magmática. O mesmo pode acontecer com a rocha magmática. Ela pode novamente entrar em contato com temperaturas muito elevadas na crosta e voltar a ser magma. E uma rocha sedimentar, ela também pode afundar para uma área mais quente, né, da crosta e acabar sendo derretida e voltar a ser magma. Então o que nós vemos é que as rochas elas passam por um ciclo em que elas se transformam, né, em tipos diferentes. A rocha magmática pode se tornar sedimentar, pode se transformar em metamórfica. A rocha metamórfica pode também se transformar em magmática ou sedimentar. E a sedimentar segue o mesmo processo. Agora, o que vai depender é quais processos essa rocha vai ser exposta, né? Se ela vai ser exposta a afloramento, se ela vai ser oriunda do arrefecimento do magma, se ela vai passar por meteorização e erosão, se ela vai passar por diagênese, se ela vai passar por aumento de pressão e temperatura, né? E metamorfismo, que isso é que vai definir que tipo de rocha ela vai se transformar. Aí, o que a gente chega ao final a concluir é que esse processo ele é fruto das ações dos agentes endógenos, né? O movimento do magma dentro do manto e em direção à crosta terrestre, mas também dos agentes exógenos, que seriam aí responsáveis pelo processo de meteorização, de fragmentação da rocha. Lembrando que a fragmentação da rocha também é conhecida como intemperismo, né? Os processos intempéricos, que também são responsáveis pela fragmentação da rocha. E outra coisa que nós chegamos à conclusão é que caso não existisse, né, esse ciclo, a litosfera terrestre, a crosta terrestre, seria composta apenas por rochas magmáticas, porque essa rocha não teria possibilidades de se transformar em uma coisa diferente do que ela se transformou a partir do momento em que o magma se solidificou.
Bem, por hoje é só. Até a próxima.